bomba agora pra gente falar e que envolve uma notícia que eu trouxe ontem à noite sobre Gugu Liberato, é isso? A gente recebeu a informação de que houve, né, o resultado do DNA. Inclusive ontem a gente falou, olha, não temos o resultado ainda, né? Por pura coincidência, acabou saindo Profetizamos, né? ontem mesmo, mais uma vez. E o que acontece? Só não Ricardo estamos ganhando Rocha, na Mega Sena, tá difícil, tá viu? difícil, ele tá Eita, acertando laia. bobagem Se assim, dia né? Mas primeiro a gente não. Dia primeiro não, dia 2 a gente não aparecer aqui, ó. É porque já bateu sabe, na né? conta. E agora, a gente sabe que o suposto filho do Gugu não é filho do Gugu, né? O Ricardo Rocha, então, não é filho do Gugu. O portal Léo Dias divulgou uma matéria falando como que fica a divisão de bens do Gugu após esse DNA negativo aí do Ricardo Rocha, tá, gente? Como resultado do exame do DNA foi confirmado, então, que não há qualquer vínculo parentesco entre Gugu e o Ricardo Rocha, o suposto filho do apresentador que tinha pedido aí o reconhecimento de paternidade em 2023, né, acabou gerando um problema para a partilha de bens do Gugu, que fez 5 anos que morreu no mês passado, né? Completou 5 anos. Com essa relação parental descartada, a divisão da herança milionária, na verdade bilionária de Gugu, foi atualizada. Então, o que acontece agora? Qual que vai ser essa divisão? Após a sua morte, Gugu expressou sua vontade em um testamento feito em 2011, que até hoje não foi cumprido, onde ele determinava que 75% da fortuna dele fosse dada aos filhos, Sim. né? O João, a Marina e a Sofia. Exato. Os outros 25% dividido entre 5 sobrinhos. Além disso, ele deixou para a mãe dele, que hoje tem 95 anos, uma pensão vitalícia no valor de R$ 163 mil. Toda essa dor de cabeça aí, envolvendo o Ricardo Rocha, essa briga também envolvendo a família, porque a mãe dos filhos do Gugu, né, achou que teria direito ali e acabou também entrando com um pedido de reconhecimento. Posteriormente, a família do Gugu entrou no acordo. Eles chegaram no acordo, a Rosemiriam desistiu de tentar esse reconhecimento, então o que chegou no acordo foi: vamos fazer o que o Gugu queria fazer. Vamos seguir Nossa, né? 5 anos pra fazer Exatamente. somente o que a... Ah, gente, pelo amor de Deus. Pra voltar à divisão que o Gugu já tinha escolhido em 2011. A gente não consegue ser dono do que é nosso nem quando a gente morre. Então, tem toda essa situação. Mas aí, Daniel, tem uma questão ainda. O que é? Ontem a gente trouxe aqui o Thiago Salvático, foi citado pela Rosemiriam. Ela pediu desculpas pra ele, porque ela tinha sido hipócrita e tudo mais. E existe um processo dele também, que corre por fora. Inclusive, ele tentou se meter nesse processo do Ricardo Rocha também, levou ali um safanão do juiz, o juiz falou que não tinha por que ele se envolver nesse processo, porque o processo dele era um outro processo, que também é um pedido de reconhecimento, né, de união estável. De união estável, exatamente, quase que sai de paternidade, mas de união estável, e assim, tá correndo por fora. Esse ainda não teve nenhuma atualização. Agora, dessa briga envolvendo o Ricardo Rocha, agora ele sai, já que ele não é filho, e o lado da família, que é justamente, né, a gente sabe que as filhas e a mãe ficaram de um lado e o filho mais velho do Gugu ficou do outro lado, junto com as tias e etc. O que acontece? Esse ponto já está resolvido, mas ainda tem a situação do Thiago Salvático também, o que pode embolar um pouquinho mais essa divisão de bens, que após 5 anos da morte do Gugu ainda não foi finalizada. É verdade. Olha, queria deixar um beijo aqui gigantesco pra Sônia Agostinho, que tá com a gente, desejou uma ótima tarde e comentou aqui, ó, esse Ricardo Rocha não se parece com o Gugu nunca, ou seja, nada a ver. Pior que eu achei parecido. E pior, então, tem alguns traços, alguma assim, coisa ó, parece. O olho lembra um pouquinho, mas é aquilo que a gente fala de longe, né, bem de longe. Agora, pelo que a gente tá vendo aqui, não existe essa paternidade. O exame saiu ontem à noite, foi divulgado pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O Ricardo Rocha, inclusive, chegou a se pronunciar ontem mesmo, dizendo que não sabia de absolutamente nada, que o juiz não havia se manifestado de forma oficial ainda. E ele chegou até a publicar alguns stories nas redes sociais ali, um com uma legenda que dizia... Era uma foto ali de um
uma tábua de frios, né? Acalma o coração que nem tudo o que vemos é o que Acalma o coração que nem tudo o que vemos é o que parece o que vemos. Foi o que ele disse. Ficou ambíguo aí, mas foi o que ele escreveu ali. E depois ele publica uma imagem escrito Deus é bom. Ele é bem religioso, a gente vê isso mesmo nas publicações dele nas redes sociais. O ex-suposto filho de Gugu Liberato, que agora, com esse exame de DNA, fica comprovado nos autos que não existe esse vínculo, não existe essa paternidade. Uma vez que o Gugu teria 14 anos, né, quando o Ricardo Rocha seria concebido. Apesar que nessa imagem que a gente tá vendo aí na tela, o Ricardo parece estar mais velho do que o Gugu. Parece. Tá Mas é mais velho. aquilo que a gente sempre falou também, né? O Gugu é bem mais bem cuidado. Né? Cuidava mais da pele, é verdade. Exatamente. Verdade. Mas quando você falou ex-suposto filho do Gugu, realmente me pegou um pouquinho aqui, eu tive que desligar o microfone. Mas tá aí, né? Saiu esse resultado, a gente vai continuar acompanhando, vamos tentar entender como que a justiça vai Interpretar isso, interpretar a situação, tanto do Ricardo quanto a briga envolvendo o Thiago Salvático também. Não sabemos se vai ter um reconhecimento, se vai ser negado. Bom, vamos ter que aguardar mesmo. Agora também fica aquela grande dúvida a respeito da mansão que a justiça tinha disponibilizado, tinha bloqueado, na verdade, para caso o Ricardo Rocha fosse comprovado como filho de Gugu Liberato, mansão que o apresentador morou, se eu não estiver enganado, em Alphaville, uma casa gigantesca de milhões de reais. Essa casa agora volta ao espólio. O que é o espólio? O espólio é a soma ali dos bens, dos valores, dos imóveis do falecido, que deve ser dividido de forma igualitária, conforme ou o testamento ou conforme todos os herdeiros ali. Porém, é aquilo, perdão, esse testamento ainda deve seguir em pausa por conta dessa briga de união estável que segue na justiça por conta do Thiago Salvático, o chefe de cozinha que pede esse vínculo de união estável com o apresentador Augusto Liberato, né? É aquilo que a gente sempre fala, mais uma vez eu vou dizer aquela frase que eu sempre falo aqui: as coisas pessoais vão vindo à tona e vão sapateando na imagem de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Um cara que a gente pode cravar e tatuar na pele da TV brasileira, que fez história e que mudou como poucos fizeram. Poucos homens e poucas mulheres fizeram e vão fazer história na televisão brasileira. Se a gente puder fazer uma lista aqui, o topo dessa pirâmide com certeza tem Hebe Camargo, Silvio Santos e Gugu Liberato. Essa tríade ninguém tira, ninguém tira. E aí outros grandes nomes vão sendo agregados, como Faustão também, que acho que encaixa nessa tríade, e vários outros nomes. Agora, fica claro essa grande tristeza, né, por parte de nós que acompanhamos, a gente que cobriu a morte dele. Eu fui no velório, foi uma comoção gigantesca, eu me arrepio às vezes de falar sobre isso de novo. E assim, a gente vê que é triste, porque é uma história muito bonita que o Gugu construiu ali, né, e que foi se quebrando com o tempo, porque vem escândalo daqui, vem escândalo dali, e as pessoas vão apagando o grande comunicador, o grande empresário e o grande, vou dizer, filantropo também que ele foi, porque ele ajudou tanta gente, tantas instituições, e só vieram à tona depois que ele morreu. Ah, o Gugu ajudou a pessoa ali que tinha dependência química, que precisou não sei o que, aquela instituição, não sei o que lá, o que vamos fazer agora sem aquelas doações milionárias que o Gugu fazia? Então assim, isso vai sendo apagado por conta de suposto filho, por conta de suposto namorado, e aí entra essa história de todo mundo questionar: ah, mas ele era gay, ele era hétero, como se isso fosse fazer a diferença na vida de alguém em algum momento. Acho que o que vale a pena é o que a gente faz na nossa vida, porque quando a gente morre, vai vir gente do buraco do nosso pra poder achar alguma coisa ruim pra falar. É isso que importa. Faça em vida, porque quando a gente morre, a gente só vira um pedaço de nada. Se é isso aí o aprendizado que dá pra gente tirar hoje, né? A gente segue acompanhando, lembrando que você pode ver e rever todas as informações a respeito desse caso Gugu Liberato aqui no nosso Papo de TV, tá bom? Bora girar? Com certeza. Com certeza, Daniel, vamos girar, porque a gente tem informação que trouxemos aqui já, mas que ganhou uma atualização. A gente sabe que o SBT tá passando por uma reestruturação, né? Tá trazendo um monte de gente da concorrência. Inclusive ontem foi a estreia do Datena, né? Ontem foi a estreia do Datena, foi, assim, ficou empatado com o filho. Meio a meio. Você viu, saiu a média? Já eu não vi a média.
Saiu. Ele empatou? ganhou do filho por 1/10, mas assim, empatou. Tá Empatou, né? Mas convenhamos também que isso já é um resultado melhor do que o Marcão do Povo dava. E também é um resultado que vem mesmo sem nenhuma divulgação, porque o SBT não divulgou nenhuma chamada na programação, né? Possível que nas próximas semanas o Ibope aumente,